Olá, querido. Shalom. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Você sabia que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Talvez você já tenha pensado, ou até mesmo ouvido alguma pregação, mas eu quero trazer uma reflexão específica do texto que a Bíblia diz claramente que o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Veja bem que reflexão interessante. Veja bem que especificação clara e bem definida que o Espírito Santo traz ao nosso amado apóstolo Paulo. Esta palavra foi declarada há 1965 anos, mais ou menos atrás. Mais ou menos 1965 anos atrás. E me parece soar a mesma indagação que o Espírito Santo trouxe ao nosso querido irmão. Será, ou porventura não sabeis, ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o vosso corpo é habitação do Senhor vosso Deus? Queridos, o Senhor, desde o momento em que Ele estabeleceu a igreja, e igreja não é um lugar físico de paredes, igreja somos nós, eu e você somos a igreja de Jesus. Individualmente, nós somos a igreja. Individualmente, eu sou a igreja, você é a igreja. E como igreja de Jesus, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A nossa vida foi marcada exclusivamente para ser a habitação da glória de Deus, para sermos morada do Deus celeste. Ao mesmo tempo que Deus habita nos céus, nos altos céus, Ele habita em você. O seu corpo é o templo de Deus aqui na terra. Que coisa linda, que coisa grandiosa! Deus escolheu você, Ele escolheu o seu corpo para Ele habitar continuamente aqui na terra. Coisa gloriosa e que coisa responsável nós temos em nossas vidas. Considerar que Deus confiou o nosso corpo, a nossa vida, como habitação dele, como representação exclusiva dele aqui na terra. Agora veja bem, a indagação, a reflexão que o Espírito Santo traz, é importante neste dia nós trazermos a revelação para o nosso coração, para a nossa vida. Porque o Espírito Santo diz: porventura vocês não sabem, porventura vocês ainda não entenderam que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe, queridos, o que eu entendo nessa reflexão é que assim como lá atrás o Espírito Santo trouxe à igreja de Coríntios essa reflexão dizendo: oi, vocês ainda não acordaram, vocês ainda não entenderam que o vosso corpo é templo do Espírito Santo?
Parece que hoje ainda o Espírito Santo continua ecoando a mesma indagação, a mesma questão, fazendo o mesmo questionário para a igreja no tempo presente. Muitos líderes, muitas pessoas, muitos irmãos ainda não entenderam. Vocês ainda não perceberam que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Queridos, esse corpo que você tem, ele não pertence a você. Jesus pagou um alto preço por este corpo para que ele habitasse em você. Jesus pagou um preço de sangue na cruz do Calvário para que o seu corpo fosse usado exclusivamente pelo Espírito Santo. O meu corpo, o seu corpo não é propriedade exclusivamente nossa. O nosso corpo é propriedade exclusiva de Deus. Como você tem usado este corpo? Como você tem manuseado esse corpo? Tem glorificado a Deus? Queridos, é importante hoje nós entendermos a profundidade, a convocação desta palavra para a nossa vida. O corpo que você tem, primeiramente, não é seu. O corpo que você tem é de Deus. É a habitação exclusiva do Senhor. Segunda coisa, o uso do seu corpo não é meramente para o seu próprio benefício. É para o benefício de Deus e do seu reino. O seu corpo tem que ser usado exclusivamente para o benefício do reino de Deus, para a glória de Deus. Deus simplesmente partilha alguns interesses comigo e com você, ou seja, Deus partilha alguns interesses com você do seu corpo. Deus partilha com o consentimento exclusivo dele. Ele permite você usar o seu corpo para algumas coisas específicas. Exemplo, quando você, como servo de Deus, vai envolver fisicamente com uma pessoa, sexualmente, por exemplo, você, para ter esta prática, para você ter o consenso, para você, ou seja, ter o consentimento de Deus, você tem que casar. Você tem que ir no cartório, passar pelo juiz, ter então o consentimento da justiça, mediante o cartório, mediante o juiz de paz. Então você casa, depois você vai à autoridade espiritual, recebe a bênção espiritual do seu líder, e então você se casa, e então a partir daí você tem o consentimento de Deus para partilhar do seu corpo com outra pessoa, mas com o consentimento de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Para ser usado de forma diferente do reino de Deus, você tem que ter o consentimento de Deus. Se Deus te permitir, você pode partilhar isso de forma diferente do uso do reino, mas sem o consentimento de Deus, você estará em ato de desobediência. Isso para dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo pertence a Deus e o uso dele tem que ser exclusivo para Deus. Uau! Terceira coisa, como templo e santuário da habitação de Deus, nós temos que buscar manifestar as funções e práticas desse santuário. Minimamente, um santuário nos lembra santidade, glória e milagre. O que nós temos manifestado como santuário? O que temos manifestado como templo? O que nós temos manifestado como um santuário da habitação do próprio Deus em nosso corpo? Essa é uma reflexão que nós temos que pensar com profundidade. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.